você que está em casa, minha amiga, telefone liberado, já sabe, né? Eu estou recebendo agora o Dr. Dalton Rotem para falar para vocês, para esclarecer dúvidas pra gente. Ele é psicólogo, de um livro que ele lançou agora, Para uma Vida Melhor. Olha que maravilha, mas com uma linguagem muito simples. Ele teve o cuidado de usar uma linguagem para todos nós, a gente entender o assunto, abordando de um assunto sobre o ponto de vista cristão. Fé que cultua e que norteia a sua existência. Então, Para uma Vida Melhor, traz nessa visão deste livro que ele escreveu, várias dicas super importantes. Boa tarde, doutor Dalton. Boa tarde. Bem? Tudo bom? Bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença aqui hoje. Para uma Vida Melhor, o que esse livro nos ensina? Porque livro, para mim, são professores. Então, Para uma Vida Melhor é um livro que fala sobre planejamento pessoal. Então, é uma dificuldade que nós normalmente temos, mesmo pessoas que fazem planejamentos em suas empresas, né, têm dificuldade de planejar sua própria vida, porque é algo que nós não aprendemos na nossa educação, nem informal, nem informal. Então, esse livro Para uma Vida Melhor, ele tem essa finalidade, fazer com que a gente possa identificar aquilo que é importante em nossas vidas e direcioná-la para tal. Certo. Ser feliz é uma questão de escolhas? Essa é a grande notícia. É a grande notícia. Realmente ser feliz é uma questão de escolhas. Nós crescemos com conhecimento vindo da psicanálise, da psicologia, de certa forma, onde quando você traumatizado, você teria uma vida irreversivelmente infeliz. É mais ou menos assim? Nossa, coitadinho, ele é assim porque foi traumatizado. E na verdade a psicologia moderna, que é a psicologia do século XXI, a psicologia positiva, traz através de pesquisas esse novo conhecimento. Ser feliz realmente é uma questão de escolhas. Você acha que nós escolhemos errado, não sabemos escolher? Como que a gente faz a escolha para buscar, para aprender a ser feliz? Porque eu vejo assim, as pessoas às vezes, doutor, eu sinto assim, tem tudo para ser feliz e são insatisfeitos, são inseguros, estão de mal com a vida. Então onde que nós estamos errando? Olha, primeiro eu diria para você o seguinte, ó, felicidade é aquilo que a gente mais procura diariamente, não é? Todos nós queremos ser felizes. Você tem que ser feliz, né? E é o que menos se encontra. Por quê? Aí as pessoas muitas vezes ficam um pouco bravas comigo quando eu digo, olha, a tristeza é natural. Você não precisa fazer nada para ficar triste. Ou melhor, se você não fizer nada, você vai ficar triste. Agora a alegria, a felicidade, ela precisa ser construída. E a nossa sociedade, ela prega que a felicidade a gente encontra de maneira muito fácil, através dos prazeres. Comprando, tendo, e na verdade não é isso. Então, aí felicidade é um estado de ser, de estar, né? De realização. Você é feliz, eu estou feliz. Isso. E não importa o local, a situação, nem a situação, né? Nem a situação. Veja que 50% do nosso humor, ele é genético. Você nasceu assim, eu nasci assim, não tem nada errado. Cada um tem um nível de humor, tem um temperamento e cada um tem que ser o que é. Os outros 50%, 10% depende das circunstâncias da vida e 40% das nossas escolhas. E normalmente nós estamos enfocados em 10% das circunstâncias da vida. Estamos perdendo a vida atrás dessas circunstâncias. Daí você perguntou, por que a gente escolhe tão mal? Primeiro, a gente está escolhendo no automático. Então, a hora que você acorda, tocou o despertador, você já tem uma decisão a tomar. Qual é? Eu vou levantar ou vou dormir um pouco mais? Não é isso? E se você for ver, nós fazemos escolhas o tempo todo. Então nós aprendemos a fazer escolhas no automático. E estamos fazendo escolhas importantes em nossas vidas também no automático. Isso é sério? Claro que é. Uma vez que você não avaliar, não ter noção das consequências, isso pode complicar. Isso, não tem a menor dúvida. E dicas então, doutor, que eu sou muito atenta, eu leio muito, eu acho que falta hoje em dia as pessoas no geral, mas umas crianças, adolescentes, lerem mais. Eu acho que ler consegue tirar a gente de um plano aqui, viajar em situações e conhecer, trazer o conhecimento. Eu acho que está faltando leitura também para as pessoas hoje. A leitura é fundamental. Ainda no Brasil você lê muito pouco. Muito pouco, né? Isso é triste. E temos muitas opções, hein? Nossa. Quando você entra numa livraria, nossa, o que escolher? Eu não consigo, aí eu fico na dúvida na escolha, viu? Eu não tenho uma vez que eu não entro que eu não saio com 10, 13 livros. Então, é o meu mínimo, eu me presenteio sempre. Tem uma pessoa na linha falar contigo, tá, doutor? Alô?
Oi, Com quem falo? Ivonete de São Bernardo. Bem-vinda, querida. Tudo bem? Tudo, e você? Eu tô. Você que tá com a vozinha meio tristinha, né? Tô. Uma vozinha meio tristinha. Tô percebendo. Tô te assistindo e esse assunto me interessa, sabe? Então vamos... Porque às vezes as pessoas falam, ser feliz é uma escolha, uma opção, né? É isso? Não, ser feliz é você, é uma escolha, né, doutor? Não, dependendo das suas escolhas, Você pode se ser torna feliz ou não. Dependendo da minha escolha? Das suas escolhas. Ah, tá. Então, por exemplo... Então, eu queria fazer uma pergunta assim, eu queria colocar. Eu me sinto assim, mais ou menos feliz, não total. Eu gosto muito de viver. Acho assim uma vida muito linda. E eu tive um filho assassinado, então isso me deixa muito triste. E um outro filho usuário de droga, então isso me deixa muito triste também. Apesar de querer viver e querer ser feliz. Olha, com relação a esses dois detalhes da sua vida que você acaba de contar, em relação ao seu filho assassinado, certamente isso lhe causou muita mágoa. Qual é a receita que a psicologia te dá? Perdoa. Retira essa mágoa da tua vida. Não importa quão dolorosa seja, retira. Porque a mágoa, muitas vezes as pessoas se apegam à mágoa e elas não sabem que elas estão fazendo mal a si próprias. E não a quem elas dedicam uma raiva, um rancor. Então, o primeiro detalhe, minha amiga, perdoa. Perdoa através da oração, através do esforço de perdoar, porque é importante para você perdoar. Você falou algo maravilhoso. A vida é algo para se viver com muita intensidade. E você gosta de viver, então não permita que essa mágoa possa retirar da sua vida o gosto de viver. Com relação ao seu filho que tem problemas com drogas, veja, é um drama, não tenha dúvida. Eu sugiro que você procure auxílio, principalmente com o pessoal dos toxicômanos anônimos. Eles têm orientação para os familiares. Não é brincadeira, não é uma situação fácil, mas mesmo assim, minha amiga, você pode ter uma vida melhor com essas situações que ocorreram em sua vida e que ainda atualmente você vive. Certo, doutor Danton. Nos dias de hoje, o ser humano tem um ambiente favorável para desenvolver suas potencialidades nos dias de hoje, ou não? Olha, o problema dos dias de hoje... É esta a sensação. O problema é que as pessoas estão enclausuradas, eles são prisioneiros dentro do lar. Sim. E essa angústia, essa ansiedade está destruindo, né? Eu acho que está deixando as pessoas angustiadas, né? Exatamente. Nós estamos vivendo uma época de muitas informações. Muitas informações. E essas informações estão tornando as pessoas tensas. Certo? Quer dizer, as pessoas estão ficando atônitas. Então, e acabam sendo mobilizadas para aquilo que não interessa. Então, muitas vezes você vê por que temos uma síndrome de pânico crescente, né? Taxa crescente. Por quê? Muito tem a ver com essa situação de informações que faz com que as pessoas fiquem segregadas. Certo. Mais uma pessoa. Toda vez que o telefone tocar, alguém quer falar contigo, tá, doutor? Tá bom. Alô? Alô? Com quem falo? Luciana Marques, Tá falando de onde, querida? São Paulo, capital, estado da Santa Maria. Bem-vinda, Lu. Pode fazer a sua pergunta. A minha pergunta é referente à depressão. Eu estou até em tratamento porque eu tive várias perdas. E eu estou reorganizando o luto. E eu gostaria de saber qual é o princípio. Porque eu acho que quando a gente tem depressão, a gente sente aquele nada. O vazio, né? E eu tenho muita fé em Deus. Eu acho que por conta do vazio, Deus criou o mundo, o universo no nada, né? E eu tô querendo criar uma nova história de vida do nada. Eu gostaria de saber se estou no caminho ou não. O primeiro, você já fez, é querer lutar. Contra a depressão a gente precisa lutar e precisa lutar conscientemente. Porque na medida em que nós permitimos que a depressão vá avançando, ela vai incrementando. Nós podemos fazer o caminho inverso. De que forma?
buscando entender os nossos pensamentos, ver aquilo que há de negativo em nossos pensamentos e aos poucos modificando. Também pode-se procurar uma terapia, pode-se procurar um atendimento especializado, mas com relação aos nossos pensamentos, é muito importante que a gente procure pensar de uma maneira positiva. 90% das nossas preocupações não ocorrem, mas nós sofremos 100% das vezes. É o se, né? Se isso vier acontecer, se acontecesse comigo, se faltar aquilo. Então o que eu preciso é modificar e ir modificando aos poucos os meus hábitos mentais. A maneira de encarar o mundo, quer dizer, abrir-se. Você falou há pouco, fica em casa. Por exemplo, uma receita para você melhorar seu grau de felicidade é você se relacionar mais. E você pergunta, se relacionar com quem? Com qualquer um. Se relacionar de uma maneira informal, se relacionar com as pessoas que passam por sua vida, isso melhora substancialmente o grau de felicidade. E para as pessoas não caírem nos dias de hoje, que a gente sabe que tem muita gente em depressão, tem dicas, doutor, de como tentar não entrar numa depressão? Não estou falando para quem já está com a depressão, para não entrar numa depressão. Veja, você precisa olhar para si e ver aquilo que realmente te interessa. Aquilo que realmente é um anseio seu, aquilo que você verdadeiramente deseja na vida e viver por aquilo. Certo. Acontece que nós estamos normalmente mobilizados por interesses que não são os nossos e eles vão nos deprimindo. Certo. Mais uma pessoa na linha falar contigo, doutor. A gente já volta a falar. Alô? Alô? Com quem falo? Sueli? Oi, Su, você só abaixa um pouquinho o som da TV que tá dando interferência, querida? Tudo bem. Aguardamos, né, doutor? Oi? Oi? Tá falando de onde, Sueli? Vila Guilherme. Bem-vinda, pode fazer a sua pergunta. Olha, parabéns pra vocês. Eu gosto muito de vocês, viu? Obrigada, ficamos felizes mesmo, viu? Olha, é o seguinte, eu gostaria de fazer uma pergunta pro doutor. Quando meu pai faleceu, antes eu era uma pessoa alegre, gostava de brincar, tudo. Aí meu pai faleceu, eu fiquei assim, pra mim o mundo acabou. Não me interessava mais, nem meus filhos, nem meu marido, mais nada. Eu passei mais ou menos um ano com isso. Aí conversa vai, conversa vem. Eu me levantei um pouco, mas eu tenho assim uma tristeza, uma angústia. Do nada eu choro. Há quanto tempo seu pai faleceu? 6 anos. 6 anos. Já é muito tempo para o luto, Sueli. É muito tempo. O que nós precisamos fazer é enterrar os nossos mortos. E na medida em que nós conseguimos enterrar os nossos mortos, a dor passa e vai ficar a agradável lembrança da vida deles dentro de nós. Então é fundamental que você enterre o seu pai, tá? Porque ele ficando desta forma, o presente vai destruir amarga, a vida de quem está junto também. Exatamente. Né? Tá? E como disse, vai atrapalhando a vida dela e a vida dos seus familiares. O que ela deve fazer agora, doutor Dalton? Você acha que ela não tem? Eu acho que ela tem que procurar uma ajuda de um... Sim, sem dúvida. Terapeuta, um analista, né? Um psicólogo. Exatamente. Ela está com o quê? Uma predisposição à depressão, né? Porque está constante ainda. Na verdade, veja, pode ser, é muito amplo, o assunto é muito amplo para que nós possamos assim dar uma sugestão ou fazer um diagnóstico, tá certo? Precisa ver o que está por trás dessa dor, o que está por trás desse luto. E aí você disse muito bem, procura alguém especializado que realmente pode ajudar. Porque 6 anos. Exatamente. Porque você viver intensamente o luto no momento adequado é importante, mas depois ele tem que passar. Os nossos mortos, por mais queridos, e normalmente são muito queridos, não é? Claro. Eles precisam ser enterrados. Eu acho que o ser humano hoje, doutor, é uma opinião minha, pessoal, eu acho que as pessoas hoje ainda não conseguem lidar com a morte, não conseguem ver que a única coisa certa na vida é a morte. Nós nascemos, na hora que você nasce, já sabe que vai morrer.
né? Que nós temos um tempo aqui, uma passagem, que a gente está de passagem. Você não sabe se vai ser feliz, se vai ser rico, se vai ser bem amado, como vai ser sua vida. Mas quando você nasce, parece cruel, mas é a verdade. Você vai morrer. Então, assim, as pessoas não conseguem lidar. Eu acho que é uma situação difícil para a maioria das pessoas conversar, aceitar, ver que a morte é uma coisa real. Olha, você tocou em um ponto fundamental.